Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma aula de introdução ao empreendedorismo com a professora Rosana Machado. Sejam todos bem-vindos, ou todas bem-vindas, né? Ainda bem que as mulheres vão dominar realmente esse país, porque é o pessoal que mais estuda. Eu dou aula há 21 anos, minha gente, e todas as minhas salas, sempre, menos de logística, sempre tem mais mulher. De logística, às vezes, tem mais homem, mas às vezes também tem muita mulher. Mas que bacana. Que bom que vocês vieram. Nós temos mais uma aula de introdução ao empreendedorismo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a forma de financiar os empreendimentos, né? De onde a gente encontra dinheiro, como que a gente busca esse crédito para o nosso negócio. Edilaine tem uma ideia aí genial. Então, às vezes a gente precisa, né, de um recurso que nós não temos. Às vezes a pessoa saiu do emprego, quis sair do emprego e não tem nenhum dinheiro guardado, nenhuma poupança. Então, o que ela faz nesse sentido? Ela vai buscar no banco, ela vai buscar um investidor, ela vai fazer parceria. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso, de como começar um novo empreendimento e onde buscar esse dinheiro. E vamos conversar também um pouquinho sobre os programas do governo brasileiro para a retomada dos negócios após Covid. Tudo bem? Vocês já trabalharam alguma vez pedindo crédito, observando os pais de vocês, ou esposo, alguém pedindo crédito para o banco, para algum investimento? Meninas. Não, professora, eu nunca passei por essa situação. Ah, bacana. Você, Ana? Já, bacana, Ana. Você já pediu dinheiro emprestado, então, para banco? E você, Mariana? Nunca pedi, mas eu já vi situações. Como? Eu nunca pedi dinheiro emprestado para banco, mas eu já vi situações de pessoas próximas pedirem. Bacana. Pessoal, é uma característica também do povo brasileiro, a gente fala tanto do povo brasileiro porque somos brasileiros e a gente observa muito fortemente a cultura e o comportamento das pessoas. O povo brasileiro tem alguns costumes que não são bons. Primeiro, a gente não tem o hábito de fazer poupança, né? E nem de falar para os nossos filhos, nem de conversar, e nem as escolas têm uma educação financeira que é muito importante para que a pessoa entenda, compreenda como que ela leva a vida, como que ela lida com as finanças dela no dia a dia, delas no dia a dia. Então, isso não é um hábito do brasileiro de maneira geral. Nós não temos, então, o hábito da poupança. Um outro hábito que também nós não temos aqui no Brasil, e que nós temos até um certo medo, é de pegar dinheiro emprestado com o banco. Agora o mercado financeiro está, né, mais, as pessoas estão recorrendo mais ao mercado financeiro. Mas, de maneira geral, as pessoas não abriam um negócio, tinham medo de abrir um negócio para não se endividar. Por quê? Porque a gente escuta no dia a dia dos nossos pais, dos avós, né, que vem um pouco dessa maneira de pensar que eu quero dormir, né, sempre com a cabeça livre de dívidas. Então, também é um costume que a gente tem um pouco de medo de se endividar. E quando a gente faz uma dívida, geralmente a gente recorre a um espaço de tempo maior. Por exemplo, você vai comprar um ar-condicionado. Se a loja der uma condição de você pagar isso em 20 vezes de R$ 50, geralmente as pessoas pegam. Os brasileiros, de maneira geral, não tanto as pessoas que fazem faculdade, porque aqui na faculdade a gente tem um pouquinho mais de educação financeira. Mas, de maneira geral, se a gente olhar para 90% dos brasileiros, nós não temos esse costume. E aí, às vezes, a gente não desenvolve empreendedorismo, a gente não tem medo de inovar, de criar, de pensar em algo fora da casinha, porque a gente tem medo de pegar esse dinheiro emprestado com o banco, de fazer algum aporte que vai atrapalhar a nossa vida no futuro. A gente vive o presente com muito medo do futuro, que não deveria acontecer, né? Então, a gente pensa um pouquinho
se a gente vai deixar esse legado, nessa dívida para os filhos. Então, os adultos também têm um pouco de medo nesse sentido. Mas, fora isso, as outras questões são importantes. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse tabu. Às vezes, você tem uma ideia muito boa mesmo, e se vocês olharem, se vocês forem lá no YouTube e entenderem como que os grandes empreendedores do mundo fizeram para empreender, vocês vão observar que eles correm risco, um risco calculado. Então, você tem que abrir mão um pouquinho desse medo, se assegurar, colocar sua segurança, seu coração mesmo, no que você pensa, que você acredita que é verdade, que vai dar certo, pensar positivamente, lógico que planejar o que a gente está fazendo, um plano de negócio, planejar, metrificar, quantificar, pegar opinião, chamar consultor, pedir uma orientação de quem sabe fazer isso, né? Às vezes buscar incubar esse negócio numa universidade, que na UFMT nós temos uma arca, que é para incubar pequenos empreendimentos. As prefeituras fazem muito isso, com muita expertise nos municípios também, para incubar alguns empreendimentos que a cidade precisa. De uma série de serviços, e às vezes não tem, a gente não desenvolve esse serviço porque as pessoas têm medo de fazer. Vocês já observaram isso, né? Então, nessa abordagem que a gente tem de empreendedorismo, a gente tem que também se fortalecer todos os dias. E um pouco da missão, do que é a universidade, que é o local onde vocês estudam, e muito forte da Unemate, é trazer esse conhecimento, porque à medida que você conhece, as coisas, né, são iluminadas, elas se abrem na nossa mente, na nossa cabeça, aparecem aquelas lâmpadas que a professora chama de insight, né, aquela ideia, e aí você vai lá construir isso, e você tem vontade realmente de empreender, de fazer alguma coisa diferente, fora do comum, para contribuir com a sociedade, com a sua família, com a sua comunidade. Então, a gente tem uma série de motivos sempre para pensar fora do contexto comum, e nós temos um pouco dessa questão cultural que a prof acaba de falar, que está relacionado a não ter uma poupança, um dinheiro investido, e o outro fator é um pouco de medo de correr o risco de pegar dinheiro emprestado. Então, a aula de hoje tem essa tratativa. A gente quer conversar um pouquinho sobre essa abordagem, e eu quero que vocês falem também. Eu não vou ficar... eu vou tentar, à medida do possível, abrir mais a fala para vocês contarem um pouco das experiências. Tudo bem? A Ana não está com o microfone legal, né, Ana? É isso, né? Então, eu vou pedir mais ajuda para Mariana, para Edilane. E Ana, você pode colocar aqui no chat. Eu estou sem voz, prof. Tudo bem. Tem acontecido muito do pessoal ficar meio gripado e aí perde a voz também. Eu não sei o que aconteceu contigo. Mas vamos lá, minha gente. Faz sentido isso que eu acabo de falar para vocês, minha gente? Com relação ao medo... Faz sentido? Faz, professora, faz sim. E é o fato de não ter poupança também? É mais ou menos isso que acontece na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. Então, a aula de hoje, do dia 19/10 de outubro, tem essa tratativa que eu acabo de falar para vocês. E um pouco do que nós, enquanto administradores, fazemos todos os dias, o tempo todo, é tomar decisão. Então, tomar decisão também para empreender, para investir num negócio, em algo novo, é uma decisão de longo prazo, para a nossa vida, para o nosso negócio, para atender o que os consumidores querem. Então, a gente deve observar sempre essa condição, né? Se a gente toma uma decisão correta, o valor das nossas ações, do nosso negócio, ele vai crescer e ele vai responder por conta própria o que a gente fez no negócio, que a gente conseguiu desenvolver. Então, isso aqui é uma frase
para a gente começar pensando. Uma outra frase legal é: sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões, disso que a gente sabe e tem vontade de fazer, das nossas competências, né? E é uma preparação adequada, é a chave para o sucesso. Essa frase, esse material aqui é de um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Então, ele coloca isso para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho nessa questão da preparação. Nós precisamos entender um pouco também, e eu chamo e eu desafio vocês a tentarem adentrar nesse mundo, que é o mundo do mercado financeiro. Então, como primeiro tópico da aula de hoje é como financiar seus empreendimentos. E aí eu fui buscar isso de uma forma o mais formal possível, e eu venho nesse site aqui, que chama creditas.com, que trabalha essa questão voltada para financiamento, tá, minha gente? Para financiar os negócios, para ajudar as pessoas que querem empreender, empreenderem. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite, prof. Tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Então, a gente começou a falar um pouquinho hoje, a gente está falando um pouco agora sobre os desafios para o empreendedorismo quando a gente tem que correr riscos. Então, relacionando essa ideia à questão de tomar dinheiro emprestado. Então, eu comecei mostrando aqui um slide, falando que a gente vai tratar um pouco de como financiar os empreendimentos, os nossos empreendimentos, essa vontade que a gente tem de empreender, olhando para esse site que eu deixei aqui aberto. Vocês estão visualizando aí, minha gente? Sim, prof. Então, eu vou deixar também o link desse site para vocês, porque ele está muito rico, tá? Ele está bem interessante para quem quer montar um negócio, para quem quer colocar o seu produto ou serviço para o mercado, analisar se isso é bacana, é inovador, se é diferente. Então, ele trabalha essa questão de como financiar pequenas empresas, pequenos negócios. E ele vai falar aqui, ele coloca no texto dele, 7 linhas de financiamento para pequenos negócios. E como a gente precisa, e é muito importante, que a gente levante um capital de giro para a nossa empresa. Quando você começa um negócio, e eu falei um pouquinho disso ontem na análise SWOT, quando a gente olhou para a questão de externamente da análise SWOT, nós falamos sobre o perigo, né, da pandemia para empreendedores, para empresas que não tinham um capital de giro, ou não tinham algum dinheiro para suprir uma necessidade como foi, como é ainda um pouco a necessidade da pandemia. Então, nessa abordagem, o autor coloca aqui essas opções que a gente vai dar uma olhadinha. Esse texto é bacana, é de 11 de fevereiro de 2021. Então, já está com essa abordagem voltada para a questão da pandemia. O material é retirado de estimativas, que é estatística da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Aí vocês devem ter CDL, né? Que é para cada município tem um CDL. E aqui tem o CNDL, que é o nacional. Nessa abordagem de micro, de pequenos empresários, e de tentar entender como chegar esse dinheiro na mão desses pequenos empresários de maneira mais tranquila, uma taxa um pouco menor e de forma desburocratizada, porque existe muita burocracia para você pegar qualquer dinheiro no negócio, no mercado financeiro. Então, ele coloca aqui essas opções. A primeira opção é empréstimo com garantia. Já ouviram falar de empréstimo com garantia? Minha gente? Nunca vi, prof. Tá. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, ainda que seja um empréstimo pequeno, e você não tem um imóvel, alguma coisa, né? Que o banco já entenda, que já
você já está há um tempo no banco e o banco sabe desses patrimônios que você tem, que você é um lojista, sabe um pouco do seu giro muito alto. Mas, na verdade, é uma só, gente. O mercado financeiro, os bancos, eles dão dinheiro, oferecem dinheiro para quem não está precisando. Agora, quem precisa de verdade para pegar um dinheiro emprestado no banco, é difícil, precisa comprovar algumas coisas. E, às vezes, até precisa de um avalista, né? Para assegurar que a pessoa que está adquirindo um empréstimo, dinheiro, ela vai pagar. Então, esse empréstimo com garantia, você vai colocar um veículo, um imóvel, uma casa, um bem, e ele é conhecido também como home equity, que significa uma modalidade com uma garantia, para que o banco não tenha nenhuma possibilidade, não corra o risco da inadimplência. O que é isso? É de você, da pessoa que está tomando dinheiro emprestado do banco, de não pagar. Então, o banco, ele quer uma garantia. Se você não pagar, eu fico com o teu carro. Se você não pagar, eu fico com a sua casa, com o seu terreno. Então, você coloca isso como garantia. E no Brasil existe uma série de plataformas, né, de serviços vendidos pelos bancos com essa abordagem. Geralmente, quando você dá essa garantia, você vai pagar uma taxa de mais ou menos 1,49 ao mês para adquirir, ou que pode chegar também a 0,89 para adquirir esse dinheiro, para conseguir esse dinheiro emprestado. Isso tudo, gente, passa por uma avaliação, você vai levar os seus documentos, tudo direitinho. E aí tem crédito também, uma outra opção que a Creditas coloca aqui é o crédito para capital de giro. Como eu falei, essas empresas, esses empreendedores que trabalhavam com o dinheiro para se investir, se reinvestir no negócio, e esse é um erro que a gente não conversou sobre ele, mas é um erro que os pequenos empreendedores, eles cometem com muita rapidez. Você lança, por exemplo, essa plataforma, Edilane, no mercado, e aí, pá, começa a dar dinheiro, aí alguém quer comprar uma parte disso, em pouco tempo você entrou nesse negócio com 20 mil reais, em menos de um ano você já tem 200 mil, entende? Você tem 200 mil do negócio, do empreendimento. Aí o que o empreendedor costuma fazer? Ai, já me esforcei tanto esse ano, né? Eu estou precisando muito mesmo comprar um lugar para descansar no final de semana. Aí vai lá, compra um lotezinho perto de um córrego, de um rio. Ou seja, ele já descapitalizou o negócio, o empreendimento dele. Ele já levou o dinheiro dele para uma questão pessoal, uma necessidade que ele tem, não estou dizendo que a pessoa não tem essa necessidade, mas ela vai descapitalizar o negócio. Esse dinheiro, parte dele, grande parte dele, deveria ser investido, reinvestido em treinamento, desenvolvimento, mais pessoas com expertise para desenvolver novos projetos de desenvolvimento para o negócio, buscar mais inovação, porque os produtos eles são rapidamente copiados e se tornam obsoletos. E aí essa pessoa começa, né, compra uma bolsa, sei lá, de 2.000 e começa a melhorar o carro, sai do carrinho usado, já vai para um carro novo e pronto. Já descapitalizou a empresa, então a empresa não tem esse capital de giro para algo diferente, para reinvestir, para comprar, às vezes, material para estocar, um material que não é perecível, que não estraga. Então, existe uma estatística do IBGE e também do SEBRAE, e para isso, e da Fundação Getúlio Vargas, essas instituições, o IBGE, a SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas, fazem uma série de estudos. Isso, aqui está um grande, gigante estudo de 2016, onde as empresas, elas fecham as portas nos 2 primeiros anos. Aqui está falando 6, né? Negócio aberto por aqui. 6 fecham as portas nos primeiros 5 anos. Mas tem um número que é do SEBRAE que fala nos 2 primeiros anos. Eu tenho esse estudo. Então, pessoal, por quê? Por causa desse pensamento inocente que a gente tem. Às vezes, e isso é muito importante, coloca na cabeça, você não se sacrificou de verdade e você já quer tirar os louros daquele negócio.
Muito disso acontece com a gente. Você começou a trabalhar num lugar, tá com um salário até bacaninha, e aí você poderia guardar 20% do seu salário para outros investimentos, começar a fazer um curso, ou se dedicar ao curso que você está fazendo de verdade, né? Fazendo um curso de inglês, um curso para sair fora do Brasil, um curso de algo que você gosta de fazer, ou às vezes até a faculdade mesmo. E aí você não se dedica muito àquilo. O que a gente está fazendo, pessoal? Nós temos um pouco desse jeito, dessa cultura de achar que todo final de semana a gente tem que fazer um churrasquinho. A gente tem que tomar uma cervejinha, né? E gastar, às vezes, mais do que a gente pode. Aí a gente vai descapitalizar o nosso negócio, ou, inclusive, o nosso negócio, que é investir no nosso futuro, no nosso conhecimento, que é as nossas competências. Então, esse capital de giro, as empresas não têm, então elas acabam quebrando rapidamente. Quebrou uma máquina, precisa comprar um computador novo, precisa demitir uma pessoa, também acontece muito disso. Então, isso daqui é empréstimo para ter esse capital de giro, para ter esse crédito, para você conseguir, durante os 12 meses, pagar seus funcionários direitinho, as empresas que você tem como fornecedores direitinho. Então, isso é uma outra linha de investimento para o negócio, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Certo, prof. Bacana, né? Esse jeito de pensar aqui dos investimentos. Outro é esse peer-to-peer, que ele é bem simplesinho. Significa que empresas que têm plataformas de crédito, investidores, eles vão investir diretamente no seu negócio. Se você coloca a sua empresa para incubar, por exemplo, e a faculdade, a Unemat, talvez faça esse estilo de incubação em pouco tempo, e você está ali incubando e precisa de capital de giro para o seu negócio, um grande investidor ou um investidor que tem dinheiro, meu dinheiro está na poupança tanto. Então, eu vou investir nesse negócio e o retorno do investimento desse negócio pode ser mais lucrativo e interessante. Então, aqui são plataformas conectadas com tomadores de crédito e investidores de maneira digital que populariza essa forma de pegar crédito, tá? Não é um banco, mas essa plataforma, ela vai estudar todo o comportamento empreendedor, todos os riscos, toda a incerteza para aquele negócio, para que esse dinheiro desse investidor, ele tenha o mínimo de garantia possível de retorno, né? Então, tem toda uma condição jurídica, de contrato, tudo colocado direitinho. Então, isso é uma outra forma de se conseguir crédito, dinheiro para investir no seu negócio, no seu empreendimento. Antecipação dos recebíveis. Isso aqui é uma outra forma interessante também, que para desburocratizar um pouco o que a gente tem feito, o banco ou o investidor antecipa o pagamento para a empresa com relação ao que você vai vender no futuro, a uma venda de futuro. Isso acontece muito no agronegócio, né? As trades fazem muito antecipação da safra. E aí você pega, o produtor, ele pega esse dinheiro e ele pode investir em insumos, semente, melhora dos equipamentos, manutenção, em acelerar o processo de semeadura, todo o processo de produtivo daquela commodity. Então, de que maneira? Porque o produtor já está com o dinheiro na mão. E lá, quando esse produto for enviado para a China, para a Argentina, para o Japão, para a Alemanha, para qualquer lugar onde foi vendido essa commodity, esse dinheiro está garantido. Bacana também. Então, a antecipação dos recebíveis, algumas empresas vendem também e fazem uma antecipação do próprio cartão de crédito. Pagam juros, né, para o banco e tem essa antecipação. Algumas empresas e pessoas que trabalham também na informalidade fazem muito isso. Elas descontam cheque ou descontam promissórias também com um percentual para o banco ou para esse credor. Só um barulhinho ali. Tudo bem. Tudo bem até aqui, minha gente? Só falta mais duas, tá?
Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Prof, por mim tá tudo tranquilo. Tá joia. Então vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhadinha em cooperativas de crédito. Nós temos algumas alunas. Eu tenho uma aluna que é minha orientanda, que ela está trabalhando, é um trabalho bem bacana mesmo, que ela está desenvolvendo nessa área de cooperativas de crédito. É bem interessante, né, gente? Aí tem uma série, né, de bancos que são cooperativas de crédito, onde os cooperados, eles recebem uma coparticipação sobre os lucros no final do ano dessas cooperativas de crédito. Então, são bancos que também para esses cooperados e essas cooperativas, elas nascem muito forte mesmo no agronegócio. Às vezes em cooperativas de produtores de laticínio, de semente, gado e por aí vai. Essas cooperativas, esses bancos, emprestam dinheiro também para esses cooperados a um juro muito menor, muito diferente do mercado. O que é interessante, então, ser cooperado. Às vezes, só de você ter a conta naquele banco, você já é considerado um cooperado, né? Então, isso acontece com muita frequência e as pessoas também que querem empreender, elas buscam crédito nessas cooperativas. Então, as cooperativas de crédito oferecem produtos de crédito semelhante ao agente financeiro comum, ao banco comum. Mesma coisa, cartão de crédito, cheque, empréstimo pessoal, empréstimo para construir, galpão, empréstimo para comprar maquinário, empréstimo para você reformar o seu estabelecimento, cheque especial, já falei, né? Valor de crédito para você usar, e uma isenção tributária diminuída, programas também de integração do PIS, e tudo isso para fazer com que a pessoa tenha um crédito, consiga dinheiro a um juro o menor, uma taxa a menor possível, para conseguir empreender, desenvolver os negócios. Também é uma maneira boa. E por fim aqui, não, ainda falta mais uma, microcrédito, que é uma modalidade de empréstimo para pessoa física. Aí entra o microempreendedor também, que pretende abrir um negócio, abrir uma portinha, ou começar a desenvolver um trabalho dentro da própria casa, né? Isso, pessoal, está acontecendo muito nesse momento no Brasil. E se vocês conseguirem observar na cidade de vocês vão ver, eu acho que pessoas trabalhando, vendendo pão, fazendo pão em casa, doce, tapete, roupa. O que vocês têm aí em Nova Mutum? Com pequenos negócios, microempreendedores individuais, com MEI. O que vocês têm observado aí nesse comportamento? Que podem buscar esse microcrédito, que é até 20 mil reais. Que tipo de negócio que tem rolado, minha gente? Prof, aqui em Lucas, depois da pandemia, abriu muita lanchonete, muito delivery, né? Delivery, exato. E às vezes agora, na verdade, eu acho que agora o povo acostumou a pedir em casa, né? A comodidade de casa, mas futuramente podem vir a precisar, né, de empréstimo. E vocês perceberam, gente, o quanto que cresceu de motoboy? Também. Meu Deus. Acho que serve. O horário de pico. É uma loucura. E que essas pessoas, tinha uma pessoa que ia fazer até um TCC para entender o comportamento do motoboy, e era de logística, por que eles não ficavam doentes na pandemia. Cara, o pessoal tem cada ideia, mas é interessante, né? Porque essa questão do delivery ficou muito forte, todo mundo entregando remédio, comida, buscando material de construção, muita coisa pequena, assim, o que fosse possível, transportar numa moto, num bagageirinho, ou com um pequeno reboque, o pessoal estava fazendo. Então, esses pequenos empreendedores, eles pegaram capital para abrir empresa pequena, comprar 2 motos também, ou com o que vocês acabaram de falar, abrir lanchonete. Isso é muito interessante. E também tem um juro diminuído, tem toda uma condição, olhando para
para a situação do microempreendedor tão pequenininho que ele não suporta a mesma tratativa de tributação que um grande. Então, aí existe um diferencial com relação a esses impostos, né? É bem legal. E, agora sim, por fim, esse aqui é um dos créditos que o Brasil tem, que é muito almejado pelos empreendedores, por pessoas que já têm, porque você tem que demonstrar uma capacidade, uma habilidade técnica para conseguir crédito para empresas no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse banco, ele empresta dinheiro para pequenos negócios que já estão em funcionamento, ou para pessoas que querem montar, né, que tem um grande projeto, projetos bem interessantes, que passam também por esse crivo do banco, esses projetos, para implantação de negócios que têm uma condição de assertividade maior. Então, o banco vai fazer uma análise, você entrega o projeto, lembra que a professora falou? O plano de negócio de vocês pode se transformar num projeto para pegar dinheiro emprestado com o banco. Então, o BNDES é um grande banco que empresta muito, que dá crédito para pequenas empresas e financia grandes negócios também. E a gente sabe que no mundo do agronegócio, o BNDES está sempre custeando as lavouras dos nossos produtores, né? Prof, quando a empresa já é existente e ela vai pegar empréstimo do BNDES, também precisa desse projeto? Sempre vai precisar de um projeto. Por quê? Por que você está pegando o dinheiro? Ah, é para ampliar. Ah, é para implantar. Por exemplo, uma indústria. Para implantar uma nova linha de produção. Para expandir. De alguma forma, você tem que explicar, até porque o banco ele não vai dar o dinheiro de uma vez só. Ele vai liberando à medida que você vai executando o negócio, entende? Então, tem toda uma tratativa do banco para observar essa situação e ver se realmente isso é real, né? Mas e aí ele pode ser tipo um projeto caseiro, que nem o nosso, que a gente mesmo está fazendo, ou tem que ser algo mais elaborado, tipo um contador, alguém assim? Tem que ser mais elaborado. Mas do que você já está fazendo, esse formulário, se bem organizado, bem colocado, todos esses custos que vocês vão fazer lá embaixo, eu vou falar isso no terceiro módulo, você consegue sim dinheiro para. E outra coisa, que é o mais interessante, né? É que tipo de problema que você está solucionando. Quando a gente está falando, olha fortemente para a questão de sustentabilidade, para a questão de reciclagem, para a questão de projetos sociais, para idosos, para criança, sempre tem uma tratativa diferenciada para pegar dinheiro, tá? Eles olham com bons olhos, porque existe uma verba que é realmente do governo, que tem essa responsabilidade, olha aqui, ó, desenvolvimento econômico e social, que é tirar o sujeito da marginalidade, do perigo que essa pessoa pode se transformar para a sociedade. Então, dar o crédito para uma pessoa que quer trabalhar, que tem um projeto brilhante, que tem um produto que vai vender ou que vai ampliar o negócio dele, é muito importante para a nação, para o Brasil. É bacana, né? Então, esse aqui é um valor um pouco maior, geralmente. Aqui tem mais pontos para a gente tratar. Depois eu vou deixar o link para vocês observarem tudo isso, né? É necessário, sim, fazer o planejamento financeiro, mas lá no nosso plano de negócio tem o planejamento financeiro. Vai ser feita a simulação para quando que tem esse retorno, quando que isso volta, em quantos. Quando a gente cria o projeto, a gente coloca um prazo para esse retorno de capital voltar, né? Então, isso é tudo calculado, é tudo colocado, o custo efetivo dessa obra, desse produto, desse negócio, dessa implantação. Gostaram de entender essas linhas de crédito, minha gente? Deu para pegar, assimilar um pouquinho, Andressa, Ana, Carol, Dilaine, Mariana? Caso a gente precise, agora a mente já está aberta.
É. Mas é bacana sempre pensar nessa possibilidade, tá? E mantenham isso sempre organizado. Tem algumas coisas que eu vou contar um segredo meu, que eu mantenho aqui, sempre que quando eu penso num negócio, eu escrevo um canvas. Se eu mostrar para vocês, eu tenho até algo que eu trouxe em fevereiro do ano passado, antes de começar a pandemia propriamente dita, né? A pandemia já estava no mundo, mas em fevereiro do ano passado a gente não tinha esse alarde aqui no Brasil ainda, e eu viajei para Recife. E eu fui num shopping lá de Recife. Então lá tinha um negócio que eu amei, que tem aqui no Shopping Center de Cuiabá, que tem em outros locais, só que eu gostei do estilo daquele negócio. Era uma casa de... Como que é o nome? Vou olhar aqui, porque tá ali, ó. Recife agora tem um delivery de empadinha, que chama Empadinhas Barnabé. Eu tenho bem na minha frente, que tem um quadro de ferro vermelho, onde você coloca aqueles avisos, sabe? Então eu deixo sempre ali. Isso é uma grande sacada, porque eles fazem quase todo tipo de empadinha, vocês não têm noção. Quase tudo quanto é sabor de empadinha. É bem legal mesmo. A massa maravilhosa. Eles entregam numa bandeja muito bonita também, bem organizadinha, muito rápido para entregar. E tudo que eles vendem lá no lugar, eles não produzem. É tudo industrializado, exceto os cafés. Então, é quase uma cafeteria, mas é um local que também já vendia delivery. Ó, eles devem ter arrebentado na pandemia. Esse pessoal não tem noção, mas eu peguei todos os panfletinhos, porque eu gostei tanto da ideia. Quando eu cheguei lá para comer, tinha uma mesa com várias senhoras assim de idade e aquelas louças, sabe, tão bonitas, e aquelas senhoras comendo empadinha e tomando cappuccino. Eu achei muito chique, muito elegante, muito bonitinho e uma coisa simples de fazer, não é? Mas é uma franquia, prof? Eles não têm nada de franquia. Vou pegar o papel. Tô com ele até Porque, hoje. assim, o problema é que, assim, às vezes a gente até viu uma ideia legal, né? Vamos supor, Olha, tipo, a TV dá lá... para ver aí? Aqui o resto do papel. Eu trouxe tudo. Olha, você empada doce de goiabada, doce de leite, chocolate com banana com canela, chocolate e salgada. Charque, essa daqui, charque com catupiry, é boa demais. Bacalhau com catupiry. Não, só tinha coisa, palmito. Então, eu achei incrível. Eu trouxe todos os folders deles, trouxe até um negocinho de pregar. Eu achei muito bonitinho. Até hoje eu mantenho aqui, ó. Isso aqui é uma coisa, minha gente, que a gente pode montar, que é um negócio certo de dar dinheiro. Porque quem que não gosta de massa de empadinha? Nossa, pouca gente. O Lucas abriu, não sei se em Mutum, em Cuiabá deve ter, mas aqui abriu a Empada Brasil. Já aqui eu amo essa daí. É muito gostosa. Mas assim, o lugar parece ser maravilhoso. Vai lá para você comer, vai ser uns 10, 12 reais, mas vale a pena a empada. Vale, né? É porque ela é grandona. Cara que vale mesmo. Vale, não, porque você também tem que... Isso a gente tem que dar o prazer pra gente, né? Uma vez por mês você vai num lugar que você quer realmente conhecer. Nem que você chegue lá só para tomar um café, depois sai. Né? Não precisa comer muita coisa. Mas é isso que vai alargando a nossa visão, vê? Outra coisa, eu tenho uns slides também que eu guardo aqui de um negócio que eu pensei há um tempo atrás para um problema que eu tinha. Tinha muitas coisas assim que eu queria reciclar, mudar, e eu não vou nem contar como que é o nome do negócio, que é muita inovação. Mas é um negócio que vai mexer com decoração, voltado para as coisas que a pessoa tem na casa. E como que isso pode ser melhorado, reciclado, transformado, para se transformar em algo bonito para casa, entende? Que as pessoas vão acumulando assim e não conseguem mexer. Então, também tudo isso você vai guardando, porque uma hora que você quer empreender, opa, esse aqui. É muito importante que a gente se sinta satisfeita, que a gente goste de fazer o que a gente faz, minha gente. E por último, bom, a gente queria mais era se movimentar nesse local. Eu coloquei algumas coisas aqui para vocês sobre pequenas empresas. Não é o objetivo da aula, mas eu vou deixar para vocês lerem, tá? Um pouquinho da legislação da microempresa, como que isso acontece no Brasil, que é a pequena empresa que
contribui com 27% do PIB do Brasil, é muito importante. A diferença de uma micro, de uma pequena empresa. Coloquei a parte da legislação, para colocar um plus, algo a mais para a gente, tá? As empresas, elas caem no porte a partir do número de funcionários que ela tem ou do faturamento. Então, aqui você vai ver como que é micro, como que é pequena, empresas de médio porte e de grande porte. Olha, a de microempresa, o faturamento anual, até 360 mil, e tem que ter até 9 pessoas. No comércio e para prestação de serviço, e para indústria, comércio e prestação de serviço, 9, e para uma pequena indústria, vou montar uma indústria de empadinho, eu posso ter 19 pessoas, e ainda ser microempresa. Bacana, né? Nossa, para você falando agora da Barnabé aí, a gente falando de empada, eu lembrei aqui em Lucas Abril, até é filial de Mutum, Empório Ouro Minas, que vende pão de queijo. Ele começou tão pequenininho e já está com 2 lojas aqui na cidade, em menos de 8 meses que ele abriu. São coisas assim que não tem como dar errado, né? Não tem. Você sabe por quê? Quando a gente trabalha com alimento, a gente não está entregando alimento, a gente está entregando carinho, atendimento, amor. Tudo que você vai fazer para a pessoa ingerir ou para usar mesmo, você vê Natura, essas grandes marcas, a pessoa tem que colocar muita dedicação. Não tem como dar errado, mas não tem como dar errado mesmo. Mas precisa de transpiração, né, minha gente? Enquanto todo mundo vai para a chácara descansar final de semana, você vai lá lavar o seu negócio de empadinha, que tem que começar a semana tudo limpo, vai fazer uma fachada, vai fazer não sei o quê, vai preparar algumas coisas que vão ficar para a semana inteira, porque durante a semana às vezes não dá tempo, porque tem pouca gente. Então, um negócio pequeno, ele começa assim, enxutinho, né? Se colocar muita gente, você não ganha nada. Se colocar, às vezes, uma pessoa a mais é o seu salário. Então, a gente tem que visualizar muito isso na hora de empreender. E aqui tem o porte também das pequenas, média empresa, de médio porte, ó, até 300 milhões, e uma grande empresa mesmo, que tem um faturamento acima, maior que 300 milhões, e que emprega 100 pessoas ou mais para o comércio e serviço, e 500 ou mais no setor industrial. Eu trabalhei numa empresa de transporte, que eu viajei muito, o Brasil inteiro. Nossa, foi um trabalho muito rico para a minha vida. Conheci 42 filiais, que ela tinha 1.500 funcionários. É muita gente, né? Mas é bem legal. E a gente conhecia muita gente. Então, é bacana também trabalhar numa empresa de grande porte, às vezes, para a gente aprender muita coisa, você tem que aprender assim, não tem outro jeito, né? Então, o que você não aprendeu na faculdade, às vezes, numa empresa de grande porte, você vai aprender em 2, 3 anos, ou senão você vai ser mandado embora. Então, você vai aprender muito rápido. Ela oferece muito de conhecimento, você aprende porque tem várias áreas, é tudo muito bem definido, né? O que eles fazem, como fazem, a gente aprende. E aí você vai montar o seu negócio, alguns setores do seu negócio cabem numa pasta. Quando você abre pequenininha, né? Essa empresa que você falou de pão de queijo aí, fiquei até com vontade de comer um pão de queijo agora. Eles devem ter aberto desse jeito, pequenininhos. E aí vai organizando, vai se estruturando e vai crescendo. E é muito legal. Muito bom, a qualidade dos produtos deles é muito bom. Ah, eu amo pão de queijo, com cappuccino, com cafezinho, muito bom. E aí eles trazem lá de Minas, sabe, ai, meu Deus, aqueles queijos desidratados, aqueles doces de leite, maravilhoso, meu Deus. Ah, isso eu amo. Isso é uma das coisas que eu gosto de viajar para aquela região de Minas, é por causa dos queijos. É realmente maravilhoso. E tem muito doce bom. E aqui na Mutum eu tenho uma vantagem. Eu sou vizinha da Ouro de Minas. Tem professora. É o melhor pão de queijo do mundo. Já tem onde ir, então, quando eu for em Mutum, hein? Vou visitar essa aí.
esse lugar. Eu já levo vocês para Tem tomar um esse pão de- café. Eu nunca tinha visto na vida, é um pão de queijo recheado com doce de leite. Ai, esse eu adoro. Aqui tem chipa recheado com goiabada, que é uma delícia também. Muito bom. Muito bom. Aí dá vontade de comer bolo de queijo agora. Puxa vida. Pula essa parte. A gente podia ter congelado, né? É bacana também que tem muitos congelados. E aqui um pouquinho da classificação, como foi colocada, né, da empresa. E esse daqui, pessoal, os programas do governo brasileiro para a retomada da economia pós-Covid-19, eu vou deixar para a gente pesquisar, tá? Como atividade de casa. Aqui é o site, eu já deixei tudo aberto aqui. É bem legal. É bem legal mesmo. Quer ver? Opa, é aqui. Ações para reduzir o impacto. Aonde que eu fui buscar? Eu fui buscar, logicamente, se a gente está falando do governo federal, tem que ir no site do governo federal, gov.br, no Ministério da Economia. E aqui, ações para reduzir o impacto econômico da pandemia Covid e quais são as medidas que foram tomadas para impulsionar a economia. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai ver, ó, medidas de... Que dia que é essa notícia de ontem, ó, 18/10/2021. Medidas de estímulo à economia executadas pelo governo atingem 1,169 bilhões. Micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, que são os MEI, foram beneficiados com o pacote de medidas que tem o Pronamp, um dos destaques. Aí dá para entrar lá, ver o que é, e ver tudo que o governo foi fazendo para estimular o micro, o pequeno e o MEI, né? Nessa retomada econômica, porque o país sofreu, como todos os países do mundo, gente. O que aconteceu no Brasil não é nada diferente do que aconteceu no mundo, mas ainda bem que a gente está aqui, né? Você não vai encontrar muito brasileiro indo morar na Venezuela, né? Em outro lugar, mas o pessoal está morando aqui na nossa casa. Então, isso é bem legal. Então, tem muito que vocês estão falando, que vocês estão pensando, gente, está muito conectado ao que a gente pode fazer se a gente não tiver um trabalho formal. A gente pode desenvolver uma empadinha do Barnabé aqui, um pão de queijo, um atendimento, pessoas fazendo unha nas casas, rapazes cortando o cabelo também nas casas, com carretinha que leva tudo. Gente, tem muita coisa bacana que está acontecendo relacionada a micro e pequenos negócios que são empreendidos nesse momento. E dá para pegar dinheiro também com o governo, que é a parte boa. Então, olhem lá e digam qual desses programas. É só para dar uma olhada. Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho no início da aula, tá? Porque não é o foco do nosso estudo, mas é para a gente dar uma olhada, sim, se a gente tiver que pegar dinheiro em outro lugar, que não seja exatamente num banco. Eu sei que surgem muitas dúvidas, e eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como que está a questão do Canvas, quem fez, quem não fez, e como que está, ou se já olharam para fazer análise SWOT? Oi, Carlos, tudo bem? Vocês começaram a olhar? Oi, prof, tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Eu demorei um pouco, minha internet está meio ruim aqui hoje. Tá. Chovendo por aí? Sim. Eu tenho que... Vou assistir a aula de novo para começar a fazer. Mas os demais já estão prontos. Tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à análise SWOT, pessoal, pode ir enviando para mim, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, a análise SWOT está valendo ponto também. Canvas e análise SWOT estão valendo ponto. Essa atividade que eu coloquei da pesquisa é mais para a gente se aprofundar um pouquinho. E para vocês lerem lá no site as coisas que o governo fez para recuperação dos pequenos, os micros empreendedores, empresários do Brasil. Então, e também para a gente, às vezes, vislumbrar a possibilidade de pegar dinheiro com um banco, pegar dinheiro com o governo para empreender, tá? Quase todos os bancos que vocês têm conta, ou seus pais têm conta,
eles têm um crédito especial nesse momento, para retomada econômica do Brasil. Isso é um programa nacional de retomada econômica. Então, a gente aqui no Mato Grosso, Carlos, a gente não sente tanto, porque aqui, na verdade, falta mão de obra até, né? Quando a pessoa quer buscar um gestor mesmo qualificado, às vezes falta mão de obra. A gente tem bastante posto de trabalho vago. Eu tenho um grupo do WhatsApp, vou abrir rapidinho para vocês, estou espelhando ainda, dá para abrir. É esse aqui, ó, Jobs and Business, estão vendo? Ó, ele é um grupo, pessoal, que eu administro, acho que é desde 2015 que a gente tem esse grupo. Tem, ó, vários professores. A gente tem mais de 245 pessoas. É um grupo de oferta de trabalho, de emprego. Então, o dia todo, o tempo todo, tudo que eu recebo, que os outros professores recebem, a gente coloca nesse grupo. E a gente vê algumas vagas que elas se repetem. Então, tem muita empresa com muita coisa para a gente ser intraempreendedor. E tem muita coisa nova nascendo. Às vezes a pessoa vai montar. O que pede, meninas e rapazes, o que pede de pizzaiolo aqui, toda hora está pedindo para montar alguma coisa. Tudo quanto é profissional que vocês imaginarem, de gestor até eletricista, aparece vaga. Aparece ou pessoas solicitando esse profissional ou pessoas ofertando vagas. Então, isso é bem legal. Às vezes dá para criar um grupo de WhatsApp desse. Esse aqui tem, falei de 2015, né? Ou 2015 ou 2016, que é esse grupo. Ele é bem antigo já. E serve quando a gente percebe que tem gente que já está empregado, né? Você vai lá e tira a pessoa para entrar mais gente. Mas também essas pessoas que estão aqui, elas estão tirando o conteúdo que nós colocamos ali para levar para outros grupos, que é importante. Então, a gente vai gerando mais e mais condição de trabalho e emprego para o cidadão. E isso é muito importante. Isso não tem preço. Eu gosto muito de participar desse grupo com os outros professores. Eu acho incrível. É uma galerinha lá da UFMT. E o rapaz que montou a primeira vez o grupo, que é o primeiro administrador, é um japonesinho, que chama Kazu, ele participava de uma turma na faculdade de administração, para vocês terem noção de quanto que a turma era polêmica, que o nome da placa, o nome da turma na placa de formatura era faixa de gás. Vocês terem ideia como que essa turma era briguenta. Era muito legal. Mas esse rapaz, ele até me deu um cachorrinho. Trouxe um cachorrinho que era bonitinho assim, aí virou um ET, o cachorro. Mas era muito bonitinho. E ele me deu, esse cachorro até morreu. Ele tomou um veneninho ali, colocaram um veneno para ele. Mas esse rapaz, ele é... Eu vejo que ele já mudou de vários empregos, mas o grupo continua e a gente fortaleceu. Essa é uma boa ideia também para gerar empreendedorismo. Você vê sempre pessoas abrindo o negócio, colocando lá, fazendo pão, tem gente que faz cuca, todo tipo de oferta de trabalho, de emprego, de produtos. Alguns produtos também a gente deixa o pessoal vender, porque são pessoas que começaram ali no grupo. Isso é muito legal para a gente impulsionar a economia no país. Alguma dúvida, minha gente? Da minha parte, não, prof. Por mim, tá tranquilo também, prof. Tá. Eu queria comentar antes sobre as franquias, que aqui no Brasil, esse dia eu estava falando sobre as franquias de interesse, mas assim, são poucas de valor baixo, né? Franquia normalmente tem valor muito alto. Muito alto. Mas tem franquia de 20 mil. Eu não consegui achar essas, prof. Entra no sistema de franquia nacional. Eu acho que lá vai ter catálogo de franquias. Porque em cada estado, eu sei porque a mulher que é a diretora, presidente, eu não sei o que é, aqui do Mato Grosso, que representa as franquias do Mato Grosso inteiro, todos os municípios, ela era minha CN. Durante 5 anos, eu fui CNO da Natura também. Além de dar aula, de ter um outro trabalho,
eu ainda era sênior da Natura, que é consultora orientadora de um grupo que tinha 139 mulheres que vendiam. E tinha uma dessas mulheres que às vezes eu ia levar produto na casa delas, levar revistinha e tal, que ela era a presidente desse negócio de franquia do Mato Grosso, pra vocês terem ideia. Então eles têm catálogo também de franquias, é bem legal, dá para procurar sim. Eu vou investigar, porque esse dia eu tava procurando, eu achava só a franquia de 250 mil, 100 mil, aí, né? E tem aquela revistinha Pequenas Empresas Grandes Negócios também que tem. Nela tem bastante franquia. Vou dar uma olhada. Tem revista só de franquia, mas às vezes, pessoal, o que aconteceu na pandemia foi uma coisa incrível. Aqui em Cuiabá fechou a distribuidora de revista. Então, um monte de banca de revista fechou. Foi uma coisa incrível. E em outros locais que eles tinham, você tinha revista toda semana também, parou. Agora que está retomando. Uma coisa que mudou realmente o comportamento. Aqui a gente não tem essa moda de revista. Não tem banca? Não. Não existe por aqui. Aqui tinha um monte de banca, em todo lugar tinha banca, acabou. Hã? Aqui tem uma outra que faz umas 2 ou 3 revistas que fazem assim, mas é mais mensal, semanal, difícil. Até jornal, na verdade, já está quase extinto aqui. Jornal vai extinguir daqui uns dias. Qualquer dúvida, minha gente, pode entrar em contato, tá? Pelo WhatsApp, por aqui. Combinado, então, Pro. Tá joia. Obrigada, Carol. Boa noite para você. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, Carlos. Muito obrigada. Não, boa noite. Tchau, Mariana. Muito obrigada. Boa noite, prof. Boa noite, Edilaine. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Boa noite, Ana. Sim, professora. Qualquer coisa eu chamo lá no WhatsApp que vai me surgir dúvidas para fazer a última atividade que a senhora passou daí. Tá, combinado. Ok, Forte abraço. Tchau, tchau.